Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril, mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Boa noite, de Portugal. Boa Márcia noite, Bethânia. Brasil para Portugal. Grande prazer aqui, gente, hoje nessa sala de entrevista com a gente. Uma pessoa muito querida, que vocês já devem ter visto, que não está aqui no Brasil, né? Fazendo essa panorâmica da imagem dele lá atrás e já cantando esse fado aí, porque hoje o nosso bate-papo é com um artista que a gente carinhosamente a vida inteira chama ele de Reco Bastos. Então, assim, seja bem-vindo, Reco, nesse projeto aí nosso de memória do EPC, esse encontro, né, que a gente fazia na década de 80 até 90, que era a cara desse movimento social cultural de Minas Gerais, e que você participou, né? Queria te agradecer. Esse é um projeto que está sendo executado aí com o apoio da emenda do Patrus Ananias, concebido também por um grupo que está cuidando dessa memória aí do EPC, que não tinha nada sistematizado, né? Por isso estamos aqui convidando uma série de pessoas, né? Antes a gente era chamado de agente cultural, militante, hoje está todo mundo de cabelo branco, com os filhos criados, a barba branca, né, Reco? Muito prazer, meu querido, saudade de você, né? E aí é isso, né? Vamos dar aqui agora todo o espaço para você nos contar, dentro dessa perspectiva, então, da memória, né? O que a gente quer saber, na verdade, quem é Reco Bastos, né? Essa pessoa que a gente caminhou junto por tanto tempo nessas Minas Gerais, mas quem é Reco Bastos? Quem era Reco Bastos lá atrás? Fazia o quê? Veio da onde? Né? Eu já te conheci em Belo Horizonte, né? Mas você é belo-horizontino? Não, né? Então é você falar um pouco. Quem é? Quem é você? E sonhos não envelhecem, né? Então, eu sou de Abricampo, uma cidadezinha na Zona da Mata, e onde eu fui criado no meio musical, total, com sarau de poesia, fazendo serenata para as meninas, embaixo das janelas, e, né, aquela história toda, e fomos caminhando, e cheguei em BH em 79, 1979. Cheguei em Venda Nova, e, pô, ali fui conhecendo as pessoas e tal. Na época tinha a Ferripe ainda na Praça da Liberdade, toda quinta, e a gente saía para a Feira Hippie, em Belo Horizonte. E ali eu fui conhecendo vários lugares, vários artistas, e conheci o Onhas do Jequi. Não sei quem se lembra ainda do Onhas do Jequi, que era um bar fantástico do pessoal que já tinha um grande movimento do Vale do Jequitinhonha, e foi daí que me despertou para a participação dos movimentos, né, para participar dos movimentos culturais. Então, comecei ali a conhecer o trabalho de Rubim do Vale, Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, o Coral Trovadores do Vale, Frei Chico, Lira Marques, e ali foi, né, eu fui convivendo com o pessoal do Vale, e logo em seguida eu me mudei para o Planalto, bairro Planalto, e conheci o pessoal do movimento da Lagoa do Nado, bem no iniciozinho também, e ali a gente foi, né, na verdade, as coisas são misturadas, né?
a mistura do movimento do Vale do Jequitinhonha com a Lagoa do Nado e com o EPC, que veio logo depois, né? E não tem como separar essas três coisas. E depois veio também a questão política, partidária, que a gente começou a militar na época pelo PCdoB, não existia o PT ainda, e aí fomos envolvendo com tudo isso, e dali fui conhecendo, fomos participando de tudo, desde o primeiro EPC eu tive presente, e, pô, eu tenho lembranças assim, e eu achei maravilhoso esse projeto, né, que está sendo feito aí pelo Marco Lobo, né, com o apoio do Patrus Ananias e tal, a gente reviver isso tudo, desde o dia que eles me convidaram, me colocaram aqui num grupo de WhatsApp, eu não sou muito de internet assim, sabe, ainda sou aquela coisa meio sinal de fumaça ainda, entendeu? Ainda não me dou bem com essa tecnologia, mas é necessário, né? E aí, pô, fiquei numa alegria danada e a cabeça começou a voltar os filmes e as lembranças de tudo e tal. E aí, né, dessa história toda, eu fui assim, pô, que alegria reencontrar várias pessoas. A Márcia Bethânia é uma delas, querida, o Alvinho, a Elke, a Titane, pô, o Zé Edivar, a dupla fantástica, o Wagner o menino lá da revista, como é que é o nome da revista mesmo? Que eu tenho todas Arte Quintal. Arte Quintal. Arte Quintal. E me lembro de me lembro de coisas, não lembro exatamente de cronologia, mas lembro de momentos assim, pô, o Olívio, pô, o Zizinho, o Aurélio, pô, mas é tanta gente que, sabe, começou a voltar esses filmes todos, os festivais todos, quando a gente começou a colocar a questão ambiental também nos festivais, entendeu? E foram muitas coisas, trabalhei também, né, diretamente nas campanhas do Lula, trabalhei com o João Bosco Serra, trabalhei no Parque Municipal, no Parque das Mangabeiras, depois eu fui descobrindo uma escrita minha, quando eu acho que eu tinha 12 anos, que eu falei assim, porra, eu vou sair de Abricampo e ainda vou conhecer o mundo. E através da música ainda, porque minha vida inteira a música sempre foi a coisa que mais me tocou, assim, entendeu? Na vida. E dali eu comecei já a participar, estudei na fundação lá da Berenice Menegari, lá, sabe? E começou várias situações, dali eu fui me mudando, mudei para Jericoacoara, no Ceará, morei muitos anos, aí depois me mudei para Ibiza, na Espanha, onde eu fiquei 5 anos sempre militando em movimentos sociais, entendeu? Criei o projeto Fome Zero lá em Ibiza, fizemos concertos, comecei a discutir toda a questão da ilha também, e depois fui para Barcelona, morei numa Ocupa, cara, numa casa Ocupa, onde tinham 1.200 artistas do mundo inteiro, gente do Circo de Soleil, e aí um belo dia, era uma ocupação grande, tinha uns 15 galpões, e um belo dia chegou a polícia, os moços da esquadra, às 6 da manhã, desocupando todo mundo, ali fomos ocupar outro espaço, aí começamos a fazer o que eles chamam de cabaré, que seria um sarau de poesia no meio da rua, para mostrar o movimento, as ocupações culturais que havia em Barcelona. Aí, nossa, foram tantas coisas, depois voltei para Jeri, depois fui para BH de novo, e de BH eu entrei com o projeto do Música Minas, e fui fazer um trabalho com os refugiados em Torino, na Itália. Né? Ali começamos a fazer em várias casas, fomos uma equipe aí de BH, eu apresentei o projeto, foi aprovado, e começamos a fazer esse trabalho, mas sempre assim ligado. Sempre, para mim, a música, ela sempre foi como uma coisa assim de revolução mesmo, entendeu? Nunca simplesmente para entretenimento, sabe? Então a música foi o que me proporcionou a falar para mais pessoas, usar o microfone, usar a mídia, porque a gente,
né? Não somos famosos, mas somos conhecidos, né? Então, o microfone sempre foi uma coisa importante, desde a Lagoa do Nado, naqueles eventos grandes, a gente sempre preocupou o que ia falar no microfone, entendeu? Então, para mim, a música me levou a estar com muita gente e o microfone é minha arma, entendeu? Então, assim, fomos circulando, vim parar aqui em Portugal, aqui estou há 8 anos, comprei agora, há uns 2 anos, um veleiro para fazer um projeto nas comunidades pesqueiras, entendeu? Resgatando a cultura dos pescadores, de cada vila de pescador. O projeto seria a gente começando por aqui, na Ilha Harmona, aqui em Portugal, depois Cabo Verde, depois Senegal, Guiné-Bissau e a costa brasileira. São 2 anos com um projeto, com oficina de construção de instrumentos com material reciclado, brinquedos e brincadeiras com criança, com material reciclado e usando o material da pesca. E aí são várias oficinas, oficina de música, oficina de fotografia no perolho, fotografia no telemóvel, né, no celular, e a ideia era fazer um documentário e um livro, e cada lugar que a gente passar, só vila de pescador, cada lugar que a gente passasse, a ideia era deixar um espaço cultural, um museu do pescador, com espaço multicultural e uma biblioteca em cada lugar. Esse projeto, chama Sonhos Não Envelhecem. Então, eu estou com ele aí e vamos conseguir realizar ainda. E a música é que me leva, né, para que a gente possa mover toda essa história, deixar nossa contribuição nessa passagem aqui, né? Então, a música sempre esteve comigo e a música sempre me levou para estar com muitas pessoas e tentar a gente, né, fazer essa conscientização da cultura, do valor da cultura de cada lugar, porque como muitas vezes a internet massificou a cultura, né? Muitas. Então as pessoas vão perdendo suas raízes. E a ideia desse projeto é justamente resgatar a raiz de cada um, voltar as pessoas a entender que, se eles conseguirem entender o quintal deles, eles são muito mais fortes do que se eles abraçarem uma cultura que não é deles. Entendeu? Então, assim, estamos aí na estrada. No caso aqui agora é no mar, né? Ô, Reco, você é a cara de estrada. Eu só te enxergo mesmo como com aquele vírusinho cigano mesmo, eternamente itinerante. Eu não consigo te ver de outro jeito. De todo modo, você veio bem jovenzinho, então, para Belo Horizonte, né? Você veio para BH, você foi, né, para Belo Horizonte, você estava, então, com uns 16, 17 anos. Eu não sabia que o Vale do Jequitinhonha tinha te iniciado. Pois não, na verdade, olha, eu esqueci de falar uma coisa importante. O movimento do 1º de maio foi um movimento muito referência para a gente, entendeu? O Edmundo, o Feijão, o pessoal, foi um movimento para Lagoa do Nado referência, entendeu? E foi muito importante também o movimento do Vale do Jequitinhonha, o movimento do 1º de maio e depois os EPCs, que ampliou a necessidade da gente estar se encontrando, estar discutindo, né, formas de atuação de cultura, primeiro em Minas Gerais, né, depois a coisa tomou uma dimensão grande, né, que foi para outros estados né, e nacionalmente, né? Agora, eu sempre te vi presente, né, nas coisas, participando, e sempre com essa visão aí que você acabou de falar mesmo, de valorização do seu quintal, né, de ser, porque você sempre é muito irreverente. Quando você se insere, por exemplo, na região ali norte, né, de BH, com toda aquela história de implantação do Parque Fazenda Lagoa do Nado, como que você participava, como que você ajudava na construção do movimento ali? Qual que era principalmente a sua, digamos aí, atribuição, que linha, né, que você assumia mais? Como é que é? Então, eu tinha uma atuação muito assim,
de ir atrás dos artistas para participarem dos eventos. Por quê? Cada festa da Lagoa do Nado tinha um objetivo. Cada ano a gente tentava conquistar alguma coisa, entendeu? Primeiro é comprar a área do parque, depois é fazer o projeto do parque, depois é como ia funcionar o parque, entendeu? Então, o que eu fazia? Cara, eu rodava tudo, eu ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo, fazer contato com música, tudo por minha conta, entendeu? Fazia, eu não me esqueço um dia, olha que loucura, Djalma Correia, grande percussionista. Por coincidência, uma parte da família dele é de Abricampo, ele é de Ouro Preto, era de Ouro Preto, né? Então, eu desde pequeno ouvia falar de Djalma Correia, ouvia os discos dele. Essa história é muito interessante, porque aí eu fui participar da Eco 92 no Rio de Janeiro, né? Da Eco. Espera aí, só que eu vou abaixar para pegar um negócio que caiu. Eu fui para participar da Eco 92 no Rio de Janeiro, e aí eu fui assistir um concerto. Quando eu vi lá, eu vi Djalma Correia, Nonato Luiz e Luiz Alves. Eu falei, puta merda, agora é meu momento de conhecer o Djalma pessoalmente. Fui lá. Quando eu cheguei, eu falei, ô Djalma, eu sou de Abricampo. Na hora que eu falei isso, ele já ficou louco. Já pirou de vez, entendeu? Aí eu falei assim, Djalma, a gente tem um projeto assim, a gente está tentando conseguir criar uma área verde, um parque para a comunidade e tal. Quando eu falei, ele já estava dentro. Resultado, eu saí do Rio, voltei para Belo Horizonte, daí um mês era a festa da Lagoa do Nado. O Djalma Correia foi dar oficina, ele encheu uma caminhonete de instrumento, que a caminhonete não conseguia nem sair do lugar. O que ele fez? Ele rasgou a lataria da caminhonete, os paralamas, para poder levar todos os instrumentos. E chegou e fez uma oficina maravilhosa. Outra lembrança que eu tenho muito é quando a gente fez as primeiras histórias na Lagoa do Nado, de Guimarães Rosa. E que a gente fez o contato com o João das Neves, sabe? Foi eu que apresentei o João das Neves dentro do Havan para Titane. A gente estava levando o João das Neves para o hotel. Estava eu, João das Neves e Titane. E quem foi responsável por divulgar o espetáculo era eu e a Titane, na mídia, nos jornais e tal. Então eu tinha muito essa função, porque eu fazia já meus concertos e tal, então eu tinha uma abertura nos jornais, na televisão, e eu aproveitava aquilo para usar para a Lagoa do Nado também. Entendeu? Então, assim. Relações públicas, né? Exatamente. Eu não me esqueço também, eu e o Marquinho, o Marco Eliel, tinha uma moto, uma CGzinha. Eu e o Marquinho pegava 200, 300 cartazes da Lagoa do Nado, passavam a noite inteira pregando cartaz na cidade toda, entendeu? Fizemos isso no EPC também, entendeu? Fizemos no festival também. Então, eu acabei meio que fazendo isso tanto no EPC, quanto na Lagoa do Nado, quanto no festival. E eu acabei virando essa pessoa, porque eu andava muito, como você falou, eu sempre fui meio né? Vamos falar nômade, né? Vamos falar meio nômade, assim. Então, eu sempre, tinha essa relação legal, né? Sempre tive essa coisa de ser desenrolado e tudo mais. Então, uma das minhas funções era essa, além das discussões sérias de cada coisa, né? Por exemplo, teve uma ocasião na Lagoa do Nado que eles queriam tomar tudo, a gente ficou acampado lá dentro da casa. Nós ficamos vários dias. Eu não me esqueço, foi Marquinhos, tinha a Valéria, tinha vários. Nós ficamos lá presos, não tomar o parque da gente, entendeu? Então, a luta foi muito grande. E aí era isso. E aí eu fui conhecendo todo mundo. Saldanha Rolim, eu conheci ele na casa do Guilardo. Saldanha, a gente voltando do festival, e Saldanha chegando, entendeu? Na casa do Guilardo. Eu não esqueço, ali foi Saldanha, foi Décio Marques, Guilardo morava na contorna ali, entendeu? Então a casa do Guilardo também era sempre uma casa que era um apoio para todos os artistas alternativos, assim, Coração entendeu? De mãe, né? Era assim, depois o Guilardo mudou, é claro, né? Aí já é outra história.
Mas vamos falar de coisas boas. Ô, Reco, só porque você... então, assim, dentro dali, da região norte, do movimento cultural e da referência, né, de tudo que foi o movimento ali da Lagoa do Nado, né, que eu acho que a Lagoa do Nado, ela formou, né, muitas lideranças e ela se conectou com muitos movimentos sociais, né? O Jequitinhonha foi um. Mas você fez aí um adendo também para o projeto Primeiras Histórias, né? Sim. Foi um projeto belíssimo, né? Glicério Rosário, que virou um artistão nacional. Hã? O Glicério, o Guigui, que virou um grande artista, Glicério Rosário, hoje é ator da Rede Globo. Sabe, ali foi uma das coisas mais bonitas, mais maravilhosas. Cara, eu chorava com aquilo. E eu e Titane rodando de jornal em jornal, nas televisões, para divulgar aquilo. Sabe, foi uma coisa assim. Para mim, quando eu vejo esses artistas que fluíram dali, eu me sinto como se fosse eu, fazendo sucesso também. Quando eu vejo o Guigui, o Glicério, fazer sucesso, eu fico emocionado, como parece que sou eu também, é um pedaço de mim, entendeu? Aquele projeto Marcos Vogel, sério. Marcos Vogel foi muito importante também, que deu uma sequência depois. Saudoso Marcos Vogel, saudoso João das Neves. Pô, o que é isso? Nossa, foram, sabe? Olha, outra história que eu não me esqueço no EPC foi no IMACO, que a gente levou Perfeito Fortuna, você lembra? E que na palestra dele tinha uma pessoa cortando cabelo, foi uma coisa muito irreverente. E eu não me esqueço a história que ele contou de como eles conseguiram o circo voador, a Fundição Progresso, entendeu? Ele foi contar essa história pra gente. E através dessa história, a gente começou também a trabalhar a conquista da Lagoa do Nado também, foi muito por aí também. Entendeu? Do parque. Pois é, a gente já está entrando aí no EPC, né? Que você já está puxando aí essa memória do EPC. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: você participou de todos os EPCs? Todos. Primeiro, todos. Que foi em 85, depois a construção do próximo, né? 86. Depois 88. Mineirinho foi que ano? No Mineirinho? No Mineirinho foi que ano? Ai. Eu não me esqueço, foi o ano que apareceu o Luiz de Lá e o Edson Denizar também, que eram uma maravilha, aqueles dois. Uma gracinha. Aqueles dois deixavam todo mundo apaixonado. Eu acho que no Mineirinho, eu acho que foi em 86. Porque 88 foi no Chico Nunes. Foi no Chico Nunes. Chico Nunes teve uma parte no IMACO, né? Também ali, naquele outro colégio, no Colégio IMACO, um dentro do Parque Municipal e aquele outro colégio fora, do lado ali também. Então, assim, entre você, com essa participação na Lagoa do Nado, você se recorda de Alvinho, Marco Eliel, o povo que foi interagindo com a proposta do EPC. A proposta do EPC em si, você se lembra quando surgiu? Você estava envolvido diretamente na discussão inicial? Eu me lembro que muita coisa acontecia ali no Gerais, onde era o Jornal Gerais, né, que era o Olívio, o Tadeu Martins, o Aurélio, quem mais? Deixa eu ver, o Jansen. Izinho. Sim, Izinho. Não, Izinho a gente sempre estava junto. Eu, Izinho e Guilado era o trio. A gente estava em todas juntos. Todos juntos, entendeu? O tempo todo, praticamente. Eu cheguei a morar na casa do Guilardo, entendeu? E o Izinho, praticamente, eu morava na casa do Izinho. Aliás, a casa do Izinho
era a referência de todo mundo, entendeu? A família do Izinho era a referência de todo mundo, ali do Planalto, do movimento da Lagoa do Nado, praticamente tudo começou ali na casa dele. Uhum. Entendeu? Agora não me lembro exatamente, não me lembro exatamente o começo do EPC, assim, os primeiros encontros, não tem essa recordação, não. Mas se você lembrar, eu vou lembrar, entendeu? Eu queria te perguntar uma coisa assim, mais sobre a sua trajetória. Você é sempre muito rico também na criatividade, né? Você fala em projetos o tempo inteiro. Essa questão da sua veia musical, como é que ela se colocou para você assim na sua vida, né? Entre essa trajetória que você fez de Abre Campo para Belo Horizonte, a inserção aí nos movimentos culturais e essa opção pela música. Então, desde criança, minha família, todo mundo, família do interior, minha família tem 500 pessoas, tinha, mais ou menos. Meu avô foi casado 2 vezes, teve 23 filhos. O bicho era danado, não tinha televisão na época, entendeu? E ali, nos encontros da família, era aquela cantoria, era aquela coisa toda. Depois, para começar a namorar as meninas, a gente fazia serenata, embaixo das janelas, as meninas que moravam no sobrado amarrava, a gente adorava fazer serenata para a filha do dono da Cotochés, que é a fábrica de queijo. Então sempre amarrava um queijo no segundo andar, assim, no coisa. Então era aquilo. E os encontros de jovem, de adolescente, em Abricampo, nas cachoeiras, sempre regado de violão, na casa de Dona Eponina, do Rubner, é um grande maestro aí, que né, até hoje não sei se ele está na Fundação de Educação Artística, mas ele foi uma grande inspiração para mim também. Na casa de Eponina tinha piano e tinha muito sarau de poesia, onde todos os artistas que passavam na região iam na casa dela. Então aquilo ali, minha mãe me conta a história que eu tinha, lá na minha cidade tinha uma banda de baile que chamava Night Boys. E minha mãe me conta que eu, com 7 para 8 anos, eu desapareci de casa. Quando ela foi ver, eu estava lá atrás do palco, no baile. Entendeu? Então aquilo já foi. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu nunca me esqueço que ainda não existia rádio FM. Tinha a rádio AM, Cultura e Rádio Inconfidência. Uhum. E aí, primeira vez que eu escutei o Marcu Ribas, lerê, lê, lerê, lê, lê, lerá, não agradeço sua gentileza. Aí eu acabei, falei, pô, tem que conhecer esse cara. E depois acabei conhecendo o Marcu, ficamos com o padre, ele produziu o meu disco comigo, a gente passou muitos anos juntos, e acabou que nessa história também, eu me mudei depois que eu lancei meu disco para São Paulo, e ali em São Paulo, eu fui num concerto no Sesc Pompeia do Trio Mocotó, aí estava o pessoal do Clube do Balanço, que eu tinha visto na televisão, aí eu fui dar meu disco para o Matoli, que também virou estrela aí, e aí o Matoli, na hora que ele deu o meu disco, ele viu produzido por Reco Basso e Marcu Ribas, ele virou, cara, eu tô atrás de Marcu Ribas, porque a gente tá estudando a obra dele toda, e a gente não encontra. Eu falei, mas você quer falar com ele agora? Liguei pro Marcu, o Marcu falou com ele, 3 dias depois o Marcu estava em São Paulo, gravando com o Clube do Balanço, aí tava Marcelo D2, seu Jorge ainda não era, não. Era Marcelo D2, era Erasmo Carlos, era Simoninha, Luiz Wagner, porra, todo mundo. Na hora que eu assustei, eu estava no meio dessa turma toda, dessa gente toda. Então, assim, aí aquilo foi me entusiasmando também, entendeu? Eu fui, comecei a fazer vários concertos, comecei a fazer projetos, assim, minha cabeça é assim, ela não para, cara, entendeu? E se eu tomo um tombo aqui, eu tenho tanta fé em Deus, e eu levanto ali, já aparece outra ideia, eu já vou para frente, e nunca fico caído, entendeu?
Então vou sempre me levantando. E a música é uma coisa que me sustentou, sabe? A música, eu ouço música o tempo inteiro, eu procuro conhecer música do mundo inteiro, entendeu? Então onde eu tô, eu sempre tenho alegria. Meu pai faleceu agora há 3 semanas atrás, com 92 anos. Há 1 ano e meio, meu pai era o maior folião de abrir campo, entendeu? Então era o cara que também onde chegava era alegria. Minha mãe canta em corais, entendeu? Então veio tudo, foi tudo assim, mas Abricampo foi meu berço e depois Belo Horizonte de começar a conviver. O primeiro disco do Rubinho do Vale, eu lembro, Paulinho Pedra Azul, era, sabe, aquilo foi me, sabe, depois eu fui conhecendo outros sons também, rock and roll, depois veio Jimi Hendrix, veio Janis Joplin, veio Led Zeppelin, entendeu? Veio Zé Coco do Riachão, veio, entendeu? Tudo junto e misturado. E aqui em Portugal, eu às vezes participo de alguns concertos aqui com um grupo que chama Fado Tropical, que é muito bom. Eles sempre estão me convidando e agora eu estou preparando um outro trabalho para fazer metade cantando brasileiro e metade música de Portugal, entendeu? E a cabeça não para, e vamos assim. E a música é o que me move, sabe? Eu faço... A única coisa que eu não ofereço por um preço baixo é a música, entendeu? O resto eu trabalho... Olha, eu para me manter com minhas coisas, eu tive um problema na corda vocal, fiz uma cirurgia há 1 ano e meio atrás, passei praticamente 3 anos sem poder cantar. Cantava um dia, ficava rouco. Aí o que eu fui? Aprendi a fazer outras coisas. Aprendi aqui, eu moro na beira do mar, moro aqui, olha aqui, ó. Isso aqui é o quintal de casa, olha que maravilha. Entendeu? Meu veleiro tá bem aqui. Entendeu? Então eu chego assim, é bonito de ver na beira da praia a gandaia das ondas que o barco balança, batendo na areia, molhando os cocares dos coqueiros, como guerreiros nadam só. Quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Ó, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Então é isso aí, vamos seguir na vida, mundo afora. O mundo é nosso. O mundo é nosso, e como é. Ô, Reco, você, então, assim, na verdade, você está ali na região norte, está claro que as pessoas que se envolveram no EPC, um núcleo também veio exatamente ali de dentro da Lagoa do Nado, né? Pessoas também que conectaram ali com o Vale Jequitinhonha, já tinha aquele formato de movimento cultural do Vale Jequitinhonha. Então, assim, o que eu queria te perguntar, assim, enquanto movimento social, né? Quais são as recordações que você tem sobre o EPC, enquanto movimento, né? A forma de organização, né? As propostas, os temas, né? O que você consegue se lembrar disso aí? Eu lembrei do primeiro encontro de cultura em Belo Horizonte, lançamento da Secretaria Municipal de Cultura, cara. Eu tenho crachá aqui. O Intermunicipal de Cultura? Sim, a criação da Secretaria Municipal de Cultura de BH. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Porque era tipo um departamento. Era um departamento. Depois, a Secretaria Estadual de Cultura de BH. Entendeu? Do Estado. Então, eu me lembro da necessidade da gente estar mais organizado. Primeiro, que a gente tinha aquela frase que era assim, pensando globalmente e agindo localmente. Entendeu? Primeiro a gente se organizou dentro de BH. Depois veio, a coisa ampliou para o Vale do Jequitinhonha, né? Que foi ampliando, e depois a gente sentiu a necessidade de ter o Vale das Vertentes, de ter lá a região de Uberlândia, entendeu? Depois veio o Marés, veio o pessoal de Curitiba, entendeu? Com aquele exemplo do Marés, que foi secretário de Cultura de Curitiba, a gente levou, né, ele para BH também, sabe? Então, assim, a necessidade da gente estar se organizando fora de partido político, entendeu? Assim, enquanto sociedade mesmo, sabe?
E depois veio a questão política, né? Assim, também, paralelamente, a gente funcionava individualmente, né? Com alguém do PCdoB, do PT depois, de coisa. Mas, assim, foi de conhecer o que todo mundo estava produzindo em cada região de Minas Gerais. Entendeu? Depois, a gente começou a ampliar nacionalmente. Entendeu? E Curitiba foi a referência da gente a nível nacional, né? Você acha que o EPC ele trouxe alguma importância, no caso, para a sua área de atuação, que era mais a musical? Você acha que o EPC deu alguma contribuição? EPC foi tudo, porque a gente começou a ver manifestações culturais de várias regiões, primeiro de Minas Gerais, entendeu? E aquelas grandes passeatas que a gente fazia na rua, aquela coisa mais linda, a foto aí da pescaria no Rio Arrudas, a gente começou a introduzir a questão ambiental também, né, dentro da questão cultural, que não era um pouco dissociada, aí a foto aí, que maravilha, eu não esqueço disso, entendeu? E eu vi outras aí, lá de Capelinha, de Diamantina, entendeu? Do Cerro, entendeu? Pô, sabe, a coisa da cultura popular dos congadeiros, o EPC me mostrou o quintal mesmo de casa, entendeu? A coisa roots. Eu não eu via congado na minha cidade, em Abricampo, mas não tinha, aquilo me tocava, mas através do EPC e do festival, quando a gente foi convivendo muito com isso, entendeu? Na Lagoa do Nado também tinha o pessoal dos congados que participava, mas, pô, quem me mostrou, quem me tocou profundamente, que mudou minha vida, é um cara que chamava Décio Marques, e outro que foi o Marco Ribas. O Marco Ribas me mostrou uma coisa mais universal, e o Décio me mostrou uma coisa regional mesmo, assim. O Marco mostrou que você sendo regional, você é universal também. Entendeu? E o Décio era foda, cara. O Décio foi, entendeu? Foi a nossa referência, Doroti, entendeu? Beto Andretta, Beto Lima, com aqueles teatros. Sabia que aquela biruta, tipo, que a gente fazia, né, com papel crepom, eu que criei aquilo um dia da oficina do Beto Lima, Beto Andretta, do pessoal lá com a Doroti, na Lagoa do Nado, entendeu? Então, assim, o EPC me mostrou que a gente era muito mais forte, entendendo mais a nossa cultura, entendeu? Então, assim, isso que é a coisa que eu carrego. E outra coisa, eu estou aqui na Europa há muitos anos. Agora, nesse último momento que eu estou aqui, eu estou há 10 anos. Entendeu? 10, 11 anos. Agora eu vejo o tanto que a gente está, primeiro mundo é o Brasil. A criatividade do brasileiro, a capacidade de discutir as coisas, a capacidade de cair e levantar, sempre alegre, sempre com criatividade, isso não tem para ninguém no mundo, não. Eu sinto muita falta disso aqui na Europa, sabe? Dessas discussões, dessa criatividade, eu fico vendo tudo aqui na internet e fico falando, gente, a Europa está atrasada. A Europa tá naquela época a gente já estava na frente deles hoje. Eu imagino hoje no Brasil, nós estamos anos-luz na frente deles. Agora, Reco, eu também acho, né? Eu acho que a gente é um povo muito diferenciado, especial, ainda mais na área da cultura mesmo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que é uma pergunta que eu já fiz para outros entrevistados aqui, e que acho que você provavelmente deu uma grande contribuição, porque a gente não era um movimento financiado, né? Não existia nem edital, não existia Lei Rouanet, essas coisas ainda estavam sendo criadas, que foi aquilo que você falou. A gente lutou para a criação da Secretaria de Estado da Cultura,
que foi o primeiro secretário, foi José Aparecido. Você lembra? José Aparecido de Oliveira, né? Depois fizemos reuniões com ele, várias, fizemos, entendeu? Eu lembro quando a prefeitura ainda era ali, a Secretaria de Cultura ou de Meio Ambiente, era ali na Tamoios, parece, perto daquela igreja ali, ainda era uma coisa... Então, eu me lembro de tudo, dessas coisas. Você vai falando, eu vou lembrando também. Agora, eu fico pensando que é o seguinte, onde eu queria chegar para você, que eu acho que é o papel também que você cumpria, que você, inclusive, já deixou claro. Esse papel de relações públicas, de relacionamento com os artistas, né? Era isso que eu queria que você falasse, assim, o que seduzia, o que fazia com que os artistas viessem participar? Porque cachê não era, né? Você que provavelmente estava numa das interlocuções com eles, né? Exatamente. O que no final seduzia esse povo para estar junto de nós? O que seduzia era nossa alma, que era limpa, nossa aura clara. A gente era verdadeiro, as pessoas acreditavam na gente, entendeu? As pessoas olhavam para a gente brilhava, nossos olhos brilhavam. Eu nem sei como é que a gente vivia economicamente, entendeu? Eu lembro que a gente ia de pires em pires na mão, pedindo um aqui, na Assembleia, era um cartaz, era uma coisa, mas a gente estava cagando para dinheiro, para nada disso. A gente tinha uma coisa bonita na alma, como eu carrego isso ainda, entendeu? Olha, eu vivo num mundo capitalista, mas tem hora que eu penso que hoje mesmo eu falei para um amigo meu, eu não sou desse planeta não, cara, entendeu? Eu vivi momentos maravilhosos de sonho, eu continuo sonhando, entendeu? Eu continuo sonhando, e as pessoas acreditavam na gente porque via a verdade, via que a gente não tinha interesse nem político, partidário, nem econômico, nem nada. Era uma coisa que vinha daqui de dentro, entendeu? Isso aí transparecia para eles. Quando a gente chegava, por exemplo, Cláudio Nutti, um dia eu e o Marquinhos na moto, pregando cartaz da Lagoa do Nado, ali na Silva Lobo, Silviano Brandão, alguma coisa assim. Aí eu vi uma faixa lá, hoje, show do Cláudio Nutti. Falei, Marquinhos, vamos entrar lá, cara. A gente era fã do Boca Livre. Cara, eu cheguei, esperando terminar o concerto. Fui falar com o Cláudio Nutti. Quando a gente falou do movimento ecológico, o cara na hora topou. Daí 3 semanas ele estava na Lagoa do Nado fazendo um concerto de graça. Aí a gente conseguia uma passagem ali, ou de ônibus, ou uma passagem aérea com um, com outro. Às vezes fazia até vaquinha. Não sei de onde a gente tirava dinheiro. Fazia um show aqui, já o dinheiro do nosso show ia para ali para ajudar a fazer alguma coisa, entendeu? Então, a diferença era essa verdade, entendeu? Olha, eu carrego isso até hoje, Márcia. Eu vejo que muitas pessoas que eu convivi nessa época mudou totalmente, entendeu? Mudou totalmente, entrou nesse tal sistema que o Bolsonaro fala tanto, entendeu? Entrou nesse... Eu não sou desse sistema, não, cara. Eu sou um sonhador ainda. Eu sou do mesmo jeito, entendeu? Uhum. A mesma coisa, eu continuo sonhando. Eu comprei esse veleiro, meu veleiro tem 10 metros, tem 2 quartos, tem sala, cozinha, tem banheiro, e eu ainda vou fazer esse projeto nas comunidades pesqueiras ainda. Então, eu ainda vou conseguir fazer isso. Então, minha vida é essa, eu não vou levar nada daqui, entendeu? Essas memórias que a gente tem, quando eu vi essa reunião aí que vocês transmitiram, das pessoas Porra, eu chorei aqui, eu ficava chorando, entendeu? De ver todo mundo junto de novo, o pessoal ali, entendeu? Voltou os filmes todos, porque a maior parte do tempo eu tô sozinho, eu separei da minha última esposa, que foi uma espanhola, entendeu? Algumas vezes, olha, eu já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Então, é espanhola, é alemã, é holandesa, entendeu? Herança então, do seu avô, né?
Então assim, o que os artistas iam para Lagoa do Nado, por exemplo, e tal, era a verdade que eles viam na gente e os sonhos da gente, entendeu? Então eu ainda consigo fazer muita coisa. Eu fui para a Itália, morei em Torino, fazendo trabalho com os refugiados africanos durante 1 ano e meio, sem ganhar nada. Só tinha casa para a gente ficar e alimentação, entendeu? Então, assim, eu continuo a mesma coisa. E, pô, quando eu estou cantando nos lugares aqui, muitos lugares, eu acho que entendeu? Essa verdade que eu carrego até hoje, entendeu? É isso aqui que fazia as pessoas chegar até lá. Depois começou, né, a rolar dinheiro de cachê, não na Lagoa do Nado, mas no festival, por exemplo. É até um levantamento interessante para fazer. Então, a Lagoa do Nado não pagava cachê. O EPC também não pagava cachê. Né? Então, eu acho que tem isso que você está falando, mas você não acha também que tem a ver com as bandeiras de luta que estavam presentes ali e que aí os artistas também validavam aquelas bandeiras de lutas? Nossa! Quando você fala dessa os artistas que tinham a ver, a gente procurava os artistas que eram verdadeiros também, que a gente acreditava, entendeu? Que tinha essas mesmas bandeiras que a gente tinha de transformar o mundo, entendeu? Do amor, da igualdade, da fraternidade, da questão ambiental, entendeu? Sabe, eram sonhadores como a gente, entendeu? Então, a gente buscava esses artistas e, pô, a gente, né, as referências que a gente tinha, esse pessoal todo, né, Décio, vários, Marco Holanda, cara, lembro do Marco Holanda, eu lembro, sabe, pô, Tizumba, todo mundo no começo, Titano no começo, Paulinho Pedra Azul no começo, teve um concerto na Lagoa do Nado, um dia que foi Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul e Rubinho do Vale. Olha, nós tivemos que fechar as portarias da Lagoa do Nado porque não cabia mais gente. Entendeu? Não cabia mais gente. Esses artistas também, eles, pô, a gente ajudou bastante da carreira deles também. Foi uma troca, entendeu? Foi o Saldanha Rolim, entendeu? Sabe? Foi uma troca. Eles, claro que eles estavam dentro da proposta da gente, dos sonhos da gente, mas também eles viam que ali eles poderiam, entendeu? Alavancar também uma carreira legal, entendeu? E aquele espaço, como o espaço da Lagoa do Nado, os encontros nossos, os festivais, as coisas também impulsionaram a carreira desses artistas, entendeu? Então, foi uma via de mão dupla, entendeu? Uma troca, mas o objetivo principal é porque eles tinham a mesma mentalidade da gente, os mesmos sonhos. E acho, assim, uma coisa que você falou, né? Essa coisa de vincular a carreira artística. Naquele tempo que existiam as grandes gravadoras, e aí aqueles que estavam na linha que a gente chamava de independente, né, na verdade, né, os independentes que estavam fora desse mega circuito, eles também tinham uma outra linha também, que era de pôr o pé na estrada, né, para ficar perto do público, porque senão como é que eles iam chegar até o público, né? Internet, que hoje você faz um vídeo, né, milhões de pessoas. Eu não me esqueço de um dia também, Celso Adolfo, primeiro álbum do Celso Adolfo. Cara, Celso foi um cara que contribuiu também. Esses caras viraram todos amigos. Celso fez um poema lindo para mim, há pouco tempo, entendeu? Eu ia nos shows deles, eu pegava disco para vender deles, entendeu? Chegou um momento também que eu pegava, até ganhava uma graninha, mas muitas vezes era
vendia os discos para divulgar, porque a gente gosta da obra das pessoas, desses caras, entendeu? Então, porra, ia nos concertos, não tinha ninguém para vender os discos. Falei, daqui, Celso. Eu não lembro no Sesc de Venda Nova, eu acho que teve um dia que eu vendi quase 100 discos do Celso Adolfo. A gente lembra disso, que eu falo com ele no WhatsApp até hoje, entendeu? A gente tem. Então, assim, essas pessoas também, a coisa foi no paralelo. O movimento foi crescendo e a carreira deles também crescendo. Entendeu? Então, assim, foi dessa forma. Foi desse jeito. Como é que é o Guimarães Rosa? Foi desse jeito, né? Como é que fala? No primeiro instante. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Agora, ô Reco, você tinha essa inquietude sua, né? E você assumia mesmo esse relacionamento, né? Quer dizer, você marcou mesmo também a sua linha de trabalho, a sua visão de mundo dentro do EPC, né? Agora, o que o EPC te trouxe de volta? O que o EPC influenciou Reco Bastos? Forma de organizar, de querer se organizar. Entendeu? Que individualmente a questão coletiva. Entendeu? Porque individualmente a gente é fraco. Porque a gente não é famoso nem nada. E coletivamente, e a gente pode contribuir com o mundo fazendo o coletivo funcionar na luta de classes, entendeu? Sabe? Não só pela cultura, pelo meio ambiente, por várias outras coisas, entendeu? Então, e isso também mudou a forma de pensar o mundo. A gente começou a pesquisar mais coisa, ver que o mundo tinha outras coisas, não era só aquilo ali, não era só a Lagoa, não era só o Vale de Jequitinhonha, não era só Minas Gerais, não era só o Brasil, entendeu? Então abriu a mente. E nessa eu sigo até hoje tentando juntar a gente e mostrando para os lugares onde eu passo que a gente junto é muito mais forte. Entendeu? Então isso, o movimento me deu muito isso. Primeiras histórias da Lagoa do Nado foi uma coisa para mim que me chocou. Mudou minha vida muito. Porque aquilo foi um trem mais lindo do mundo. Entendeu? João das Neves fez uma revolução ali, cara. Foi. Entendeu? Na vida de muita gente. Não só dos atores, da gente enquanto movimento, mas do público. Ajudou a formar, a mostrar a cultura nossa, Guimarães Rosa, o quanto é grande, entendeu? Sabe, isso tudo são pessoas que a gente foi aglutinando, que foi acrescentando na vida da gente, e que a gente foi acrescentando na vida de muita gente também, entendeu? E isso eu carrego comigo onde eu vou, porque me mantive a mesma pessoa, entendeu? Não mudei nada. Eu aprendi muito mais coisas, entendeu? E sou uma pessoa simples, do mesmo jeito, entendeu? Vou para a obra trabalhar, vou na jardinagem, do mesmo jeito que eu vou cantar num palco, igual eu cantei agora em julho, para 10 mil pessoas, entendeu? Então, o que me move na música é essa possibilidade, e no movimento, essa possibilidade da gente poder mostrar para as pessoas que a gente junto, quando a gente se junta, a gente é muito mais forte e a gente é transformador. Entendeu? Então, isso é que me move até hoje, e que o EPC, a Lagoa do Nado, o Festival, entendeu? Isso tudo me fez, me mostrou isso, e depois eu fui buscando por mim mesmo. Entendeu? Nessas andanças, entendeu? Conhecendo gente interessante, conhecendo filha da puta também, porque no caminho também não tem só gente boa, entendeu? E nessa, eu fui aprendendo a sair de situações também, entendeu? Porque eu morei em todos esses lugares, olha, Barcelona eu dormi na rua, fiz muita coisa, morei em Ocupa, casa Ocupa, entendeu? Já morei em barraca, já morei em banheiro de escola infantil, entendeu? Já morei em coberturas, já andei de helicóptero,
já ando de bicicleta. Então, para mim, é tudo, sabe, essa coisa econômica, financeira, não mexeu em nada comigo. O que me mexe é a vontade de mudar o mundo, de contribuir, entendeu? Eu vivo com pouco dinheiro, não saio buscando. A coisa que mais valorizo na minha vida é poder fazer o que eu gosto, alimentar bem e estar num lugar como esse. Ó, tá ouvindo o barulhinho dos grilos? Ó, entendeu? É estar em paz, cara. Eu só escolho lugar legal. Eu moro aqui na beira do rio, eu moro dentro de um barco, morei em Ibiza, que é uma ilha maravilhosa, só morei em Jericoacoara, entendeu? Só morei em Pipa, só morei em lugar legal que eu escolhi, que a vida foi me levando também. Muitas vezes eu nem escolhi, a vida foi me levando, e eu deixei a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim minha vida. Agora, veja só, a gente está aqui no projeto de 40 anos do EPC, né? 40 anos atrás, veja só. Quer dizer, a gente levantou temas, igual você está falando aí, temas que a gente discutiu lá, que tem a ver com o presente, né? Ou que nem estão sendo discutidos, né? Como ainda são tão importantes, né? Como a gente discutia naquela época, a questão da cidadania, do direito, a questão indígena, a questão das políticas públicas, de comunicação, né? A própria abordagem do ambiental, né, que fazia parte das nossas discussões também, pela importância, né, já naquela época de falar que não tinha não era coisa de meio ambiente, né, que o ambiente era inteiro, isso já era um slogan, né? Exatamente. O Lorque fez desenhos maravilhosos, cada festa da Lagoa do Nado, ele criava em cima do que a gente queria conquistar, entendeu? Sim. Só com o Cacique Raoni, cara, nas reuniões da gente também, entendeu? Gabeira, quando era gente boa, entendeu? Isso tudo, Chico Mendes, entendeu? Então, isso tudo, a gente foi conhecendo esse tanto de gente, e até hoje a gente continua discutindo as mesmas coisas. As mesmas coisas, os problemas são os mesmos. Você acha que com tudo que foi feito, discutido, modelo de organização, né, acabou até criando também uma linha editorial de produção? A gente teve aqui com Kleber Camargo, né, que é um produtor maravilhoso, José Adivar, como escritor. Você acha que o EPC, a gente pode dizer que deixou um legado? E que legado seria esse? Olha, o EPC, ele ajudou a moldar a gente, entendeu? A moldar as nossas mentes, a abrir, entendeu? Esse, para mim, foi o maior legado. Por exemplo, quando eu ando aqui, nessa Europa velha aqui, a gente começa a discutir certas coisas, a gente vê que a gente estava muito na frente, entendeu? Então, muita coisa avançou a nível geral, mas a gente sempre esbarra na questão política, entendeu? Uns que travam os avanços. Você vê aí nessa coisa da Amazônia agora, né? Você vê como é que os caras andaram para trás, a Câmara, o Senado, entendeu? Sabe, então, assim, por isso que a questão política ela é muito importante, a política partidária mesmo que eu estou dizendo agora, entendeu? Porque se a gente tem representantes que vão levar para frente e não deixar a coisa andar para trás, igual muita coisa está andando no Brasil, por causa desse Congresso horrível, entendeu? Inimigo do povo, entendeu? A gente avança, depois dá 10 passos para trás. A gente está discutindo hoje quase que as mesmas coisas que a gente discutia 40 anos atrás, cara. Entendeu? Então, o legado que deixou para a gente, o EPC, foi esse da gente levar para frente, ajudar a organizar a sociedade onde a gente vá. Cada país, cada cidade que eu vou, eu sempre estou participando,
e sempre contribuo. Sempre contribuo, entendeu? Com as discussões sabe, de organizar coletivamente mesmo, entendeu? Eu sempre estou contribuindo com isso. Sabe, esse foi o legado que o EPC deixou para a gente, a Lagoa do Nado, o festival, entendeu? Esse foi o legado que a gente deixou, que o EPC deixou, entendeu? Sabe, então isso aí é o que a gente vai levar, entendeu? É o que a gente vai levar para frente, entendeu? E que a gente leva, sabe, porque mesmo que a gente volte a discutir os mesmos temas que a gente discutia há 40 anos, houve evolução, entendeu? Houve muita evolução. O que eu ia te perguntar era exatamente isso. Nós estamos aqui no trabalho de memória, não temos compromisso de que vamos fazer novo EPC, mas eu vou te fazer exatamente essa pergunta, né? Rememorando esses 40 anos e refletindo sobre aquilo que a gente se propôs a fazer e como que está a cena, né, cultural hoje, na área da cultura, da discussão da democracia, da cidadania. Se a gente fosse realizar um EPC hoje, que temas seriam esses que você proporia? Olha, eu poria uma nova forma de reorganizar, porque o mundo mudou, entendeu? Os veículos de comunicação mudaram, entendeu? Por exemplo, eu que estou ainda no analógico, entendeu? A gente teria que avançar para o tecnológico, entendeu? Porque as redes sociais hoje é muito importante. Era diferente antigamente da gente, sabe, a rádio ainda tem, a televisão ainda tem um alcance, mas a internet ainda tem mais, entendeu? Então, assim, na verdade, os temas são os mesmos, mas a forma de atingir as pessoas, entendeu? A questão da comunicação do governo Lula, por exemplo, é falha. Olha, eu acompanho o tempo inteiro o que esse governo está fazendo, é muita coisa, e as pessoas não ficam sabendo, entendeu? Então, eu mudaria, assim, os temas são os mesmos, claro, com os avanços que houve, mas pode avançar mais, mas o que eu mudaria é a forma de chegar até as pessoas, entendeu? A forma de você falar com as pessoas, sabe? Porque na internet você vê muita bobagem que aparece muito mais do que coisa séria, entendeu? A forma de comunicar que tem que ser mudada, sabe? Para a gente atingir mais pessoas, sabe? Porque a gente tem uma ferramenta muito grande, que é a internet. Ela é muito poderosa, sabe? E a questão da... Olha, eu proporia, por exemplo, um EPC a nível nacional e um internacional também. Um EPC nas línguas portuguesas, com a língua portuguesa, nos países de língua portuguesa. Vai essa proposta aí, pode anotar aí, Márcia Bethânia. Sabe, porque o mundo não é tão grande assim não, Márcia. Eu estou rodando esse mundão de meu Deus, eu vejo que tá tudo aí, não é grande. Tá bom. Entendeu? Não é grande. Olha, a minha proposta é um EPC. Primeiro, eu queria propor, eu vou sair daqui, de Portugal, para chegar até Belo Horizonte, para a gente fazer um reencontro da gente primeiro. Só a gente que participou disso. Alugar um sítio e a gente passar 2 dias abraçando todo mundo, conversando com todo mundo, e dali pode surgir um novo EPC a nível internacional de línguas portuguesas. Primeiro, que o Lula seguramente vai ser reeleito, e a gente tem a possibilidade de um apoio através das leis aí do Ministério da Cultura a nível disso, que eu não vejo ninguém propor isso aí até agora. Um encontro popular de cultura com os países de língua portuguesa. Uhum. Bora fazer isso? Bora. Bora. Aí. Pensando globalmente, minha filha. Pensando globalmente. E em rede. Agora, Reco, para encerrar,
Eu queria que você, se você tiver, né? Porque assim foram tantas coisas que aconteceram no movimento do EPC, tanto a realização em Belo Horizonte, quando a gente ia para lá, né, e fazia toda aquela intervenção também nos espaços, mesmo ali no espaço urbano, né, de Belo Horizonte, tem a foto aí da pescaria, tem outras intervenções que a gente fez, e o temário, né, o debate que a gente discutia demais, mas também tinha relação com os interiores, né? O Marquinhos Eliel mesmo estava contando, quando levou Zé Coco do Riachão pela primeira vez, lá na Semana de Cultura de Capelinha. E você que estava também trançando nessa parte aí com os artistas, palco, relacionamento, publicidade, tem algum caso de bastidor que você se recorda e que você quer contar? Algo assim que aconteceu, né, que envolveu alguma história interessante durante o período do EPC? Que está mais né, que aconteceu com você, com aquilo que você estava envolvido diretamente. Bom, eu contei, por exemplo, a história com o Djalma Correia, né? Que eu achei aquilo fantástico, o Djalma chegar na Lagoa do Nado com o carro que ele rasgou os paralamas para caber todos os instrumentos, né? Nós teve tanta coisa, cara. Teve esse bastidor com Cláudio Nucci. Tem coisas aí que é meio proibido falar, entendeu? Mas o bastidor mais lindo que eu achei foi quando a gente proporcionou o encontro da Titânia com o João das Neves dentro da van indo pro hotel. Que virou aquela... O João das Neves acabou ficando em Belo Horizonte, fez uma revolução em Belo Horizonte, não só com primeiras histórias, mas, né, a nível e Titanic, virou uma artistaça, entendeu? Que, né, não tem nem palavra para falar. Eu acompanho tudo daqui mesmo de longe, entendeu? Mas, assim, tem muitas histórias. No momento agora, assim, eu não tô lembrando de outras fora as que eu já contei, entendeu? Mas, assim, eu vou deixar aqui, eu gostaria que a gente encontrasse no próximo ano, depois do verão aqui, porque eu vou trabalhar, eu vou pôr meu barco na água e vou fazer passeios turísticos no verão, cantando, fazendo comida para os turistas, e vou fazer uns eurinhos para poder chegar no Brasil e matar a saudade. Vou aí em Diamantina, hein? Pode guardar uma caminha aí no cantinho, com Saldanha, com todo mundo. Eu aprendi a cozinhar muito melhor, amo cozinhar para os amigos. E quero passar uns 3 meses matando a saudade, mas eu tenho essa proposta da gente tentar no próximo ano, tipo outubro, novembro, alguma coisa assim, juntar essas pessoas que eu vi aí no vídeo, nessa reunião que teve, que o Marco Lobo fez esse projeto aí, que teve esse encontro. O Marco, a Elka, a Grace. Sim, o Wagner, todo mundo aí, entendeu? O pessoal todo, a gente juntar a gente para se reencontrar, para abraçar. Já conversamos aqui com o Daré, com o Carlos Frederico, com o Tião Rocha, com o Olívio, com... Então, eu vi o Olívio depois de 200 anos que eu não vi o Olívio, eu vi ele aqui no vídeo, entendeu? A gente se juntar para se encontrar mesmo, entendeu? Se abraçar, saber como cada um tá, com o que cada um fez, como é que tá, entendeu? Esse reencontro de abraços, de carinho, de rememorizar, entendeu? E quem sabe dali a gente pode fazer essa proposta do encontro, um EPC com os países de língua portuguesa. Quem sabe, né? Vamos juntos. Tudo é possível. Sonhos não envelhecem. Então. Experiente. Né? Com outras, cheio de história para contar também. Entendeu? Com muitas histórias, com andanças e mais andanças. Olha, bom, então, eu acho que é isso, Rex. Não sei se você quer falar. Eu quero terminar cantando uma música. Então, ótimo. Então, tá. Vamos terminar cantando uma música.
Fique à vontade. Valeu, pessoal do EPC, saúde. Vamos nos encontrar todo mundo. Beijo para todo mundo, ó. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá o segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou vier. Beijão de Portugal para todo mundo. Viva a vida! Saúde e alegria! Saúde e alegria! Valeu demais! Grande beijo! Valeu! Beijo!